Começou? Alegria poder estar com você hoje mais um dia. Na verdade, você é um vencedor. Nós somos vencedores, nós estamos de pé, declarando que só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Hoje, o culto da bênção é um culto de adoração, de louvor, de palavra. Essa quarta-feira foi a quarta-feira que o Senhor designou para poder te dar algumas respostas, para poder te sustentar, porque dizem que o pico da semana é quarta-feira. Você vem na segunda, você vem na terça, e quarta-feira você está um pouco desfavorecido e tal, e na quarta-feira você precisa pegar ânimo para poder enfrentar quinta e sexta. Mas deixa eu te dizer, hoje essa palavra vai trazer ânimo para você. Eu creio. Vai trazer sustentabilidade, vai trazer Aleluia. manutenção para a sua vida. Glória Aliás, é isso que nos mantém de pé. Então eu quero te convidar, se você puder, fique de pé onde você está. Vamos atrair a presença de Deus, porque um culto sem a presença de Deus é vazio. Você está tendo a oportunidade na sua casa, usufruir dessa sua Smart TV, ou do seu iPhone, ou do seu iPad, do seu tablet, do seu smartphone, seja lá o que for, mas você está podendo, nesse momento, cultuar a Deus como uma ferramenta que não tem barreiras. Nós estamos na base da AD Alpha, mas nós estamos transmitindo não só para a sua vista, não só para os seus ouvidos, mas sim para o seu coração. E é isso que vai te manter de pé. Então eu quero convidar você que está aí sentado, se puder, fique de pé, porque eu creio que essa palavra vai trazer vida, vai trazer ânimo, porque a palavra de Deus diz que a alegria traz saúde para os ossos, e é isso que eu vim trazer para você, uma palavra de vida, para que você tenha alegria, para poder sustentar mais e mais pessoas e se sustentar na presença de Deus. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela oportunidade que temos de louvar o teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida da Cassiane, obrigado pela vida da Sofia, obrigado por cada um agora que está conectado nesse culto, não para assistir, mas sim para poder participar. Visite agora, Senhor, esse quarto, visite agora esse hospital, visite agora essa sala, visite agora esse ambiente, que esse ambiente seja saturado pela tua presença, e que venha sobre nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Então, a Sofia Vitória adora o Senhor. Oh, glória. Ressuscitou e vivo está um dia que regressará. Me salvou pela graça, com seu poder me libertou e dos pecados me salvou. Pela graça sou livre, graça, preciosa graça, maravilhosa
Preciosa graça me alcançou, perdido e me encontrou. Graça, oh graça, graça do Senhor. Preciosa graça me alcançou, perdido e me encontrou. Graça, preciosa graça, maravilhosa graça, Ele me salvou com graça. E Cristo vive o eterno para todo sempre, Ele reinará. Ele reinará, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus! Eu e você fomos alcançados pela graça. E graça é favor imerecido. Ei, querido, nem você nem eu merecíamos, mas Ele nos amou. Que coisa linda! E hoje, sabe o que Ele quer fazer? Ele quer ler a tua história para que o mundo inteiro ouça. Aleluia! E o teu testemunho vai fazer muita gente se levantar e voltar a caminhar. Oh, glória! Você crê nisso? Então vamos adorar o Senhor. A carta. Aleluia! O Senhor é maravilhoso. E eu te louvo, Senhor, com a minha alma. Com a minha alma, Senhor, com o meu coração. Eu louvo a Ti para todo sempre. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Quem te vê por fora busca entender o que acontece dentro de você. Quando você chora é a tua alma escrevendo um texto que do céu Deus lê. Tua vida é como um livro tão profundo. O tema é uma estratégia para atrair o mundo. Essa cruz que agora carregando está é para alguém te ver e não parar de caminhar. Quantas vezes no teu Getsemane entrou, como fez o mestre e ali tomou o cálice da morte para viver para Deus. A via de sangue você escolheu. Foi até o fim quando o Pai se calou e se lembrou do dia em que Jesus falou: todavia é feita a sua vontade. Você é uma carta que a cruz deixou. Tua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir. Com letras de sangue escrita eu te remi. Quando o pecado quis te concluir, a página virou para você prosseguir. E a morte que seria o ponto final, no Calvário Deus fez dela um portal para você entrar na eternidade. A introdução é vida em santidade. Entendeu, meu irmão? Entendeu o que o Senhor está querendo falar, ministrar para você hoje? Quantas vezes no teu Getsemane entrou, como fez o mestre e ali tomou o cálice da morte para viver para Deus. A via de sangue você escolheu. Foi até o fim quando o Pai se calou e se lembrou do dia em que Jesus falou: todavia é feita a sua vontade. Você é uma carta que a cruz deixou. Tua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir. Com letras de sangue escrita eu te remi. Quando
quis te concluir. A página virou pra você prosseguir, e a morte que seria o ponto final. No Calvário Deus fez dela um portal pra você entrar na eternidade. A introdução é vida em santidade. Escrita pelo sangue de Jesus, e a caneta foi a cruz. Tua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir. Com letras de sangue escrita eu te remi. Quando o pecado quis te concluir, a página virou, e olha você aí, e a morte que seria é vida em santidade. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, que presença forte de Deus nesse lugar. Coloque a mão no seu coração, vamos orar a Deus. Espírito Santo, obrigado pela tua presença, obrigado por esse ambiente de crescimento. Obrigado, Senhor, porque o assunto que eu trato é o Espírito que eu atraio. E nessa sala, nesse quarto, nessa atmosfera, nós estamos falando da sua pessoa. Vem, Espírito Santo, que haja paz nesse ambiente, que haja cura nesse ambiente, que as minhas palavras agora, Senhor, se percam diante da tua voz, que eu seja só um instrumento usado por Ti para tocar a melodia certa para esse coração. Nos dê, Senhor, a capacitação de entendermos a profundidade do Teu Espírito. Abra, Senhor, não só o nosso intelecto para a informação, mas abra o nosso coração para o entendimento. Que a Tua palavra esteja sobre nós, dentro de nós, que possamos estar cheios de Ti, porque nós ansiamos, Senhor, pelo conhecimento da Tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, glória a Deus, que presença maravilhosa de Deus nesse lugar. Eu quero trazer para você uma palavra de conforto para o seu coração, uma palavra de ânimo para você nesse tempo e fora desse tempo, porque a palavra de Deus é atemporal. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra dele jamais vai passar. Eu quero só conversar com você sobre alguns pontos que acontecem com todos nós e às vezes nos acusamos por algumas coisas que vêm nos afligir, algumas dificuldades que parece que só nós estamos enfrentando. Você já passou por isso? Você já pegou o seu carro ou já saiu de casa sem direção? Você já pensou em fugir, abandonar tudo, deixar tudo de lado? Como diz algumas pessoas, jogar a toalha, chutar o balde, entregar os pontos. O grande detalhe é que isso só não acontece com você. Acontece com cada um de nós em níveis diferentes, em graus diferentes, em posições diferentes também. Não importa a sua escolaridade, não importa o seu poder econômico, não importa também se você é alguém articulado ou não, não importa nem se você é um líder ou um grande líder. Na verdade, as dificuldades, elas surgem e pega eu e você de súbito, e às vezes a vontade que dá é desaparecer. Só que o sofrimento dentro da adversidade, o sofrimento dentro da dificuldade, vem exatamente quando nós olhamos o nosso desejo e quando nós não satisfazemos o nosso desejo, nós aumentamos o nível
do nosso sofrimento. Ou seja, eu quero isso imediatamente, eu preciso disso para agora. Se eu não fizer isso agora, o que vão dizer de mim? Se eu não pagar amanhã, se eu não arrumar um emprego essa semana, se alguém não for curado, isso tudo para poder satisfazer o que nós queremos, satisfazer uma imagem que criamos, algumas vezes uma imagem até altruísta, uma imagem que nós temos para abençoar alguém, porque o nosso coração se compadeceu, se compadece de pessoas, e esse distanciamento do nosso desejo aumenta o sofrimento. Às vezes, vontade de sumir, sair, deixar a realidade, entrar para o mundo da Disney, ou então dormir o máximo de tempo possível. Por quê? Porque desse jeito eu sofro menos, desse jeito eu não serei envergonhado. Só que aí vem a autoacusação e a gente começa a pontuar algumas coisas, dizendo o seguinte: poxa, mas eu sou crente, mas eu busco, mas eu oro, mas eu leio a palavra, mas eu sou dizimista, sou fiel nos dízimos, sou fiel, honro a Deus com a minha oferta, com as minhas ofertas, eu ajudo pessoas, eu trabalho na obra social, eu ajudo socialmente, eu estou sempre fazendo alguma coisa, sou proativo. Só que o que precisamos entender, que nós somos moldados exatamente no tempo de escuridão. E quando você sentir vontade de fugir novamente, porque você já sentiu, e se não sentiu, vai sentir, porque faz parte de uma fuga do homem para sair, tentar fugir de si mesmo. Entrar de repente num carro, como eu já entrei, e não ter direção, falar: Senhor, como que eu vou resolver esse problema? Como que eu vou fazer isso? E se você pensar um pouquinho, analisar o que está acontecendo, você vai achar exatamente um pontinho de orgulho, um pontinho de vaidade, porque você vai começar a pontuar: o que vão dizer de mim? Então eu preciso fugir. Vão falar que eu sou um frouxo, vão falar que eu não enfrentei a realidade. Então, Senhor, eu preciso agir. Só que faz parte da nossa humanidade. Mas o lindo da palavra de Deus, o que é belo na palavra de Deus, é porque ela vai nos dar a direção exatamente para isso. Há uma saída. Jesus, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, é sobre isso que eu quero conversar com você. A saída não é fugir, a saída não é encontrar uma estrada e seguir longe das dificuldades, longe das circunstâncias. Há algo então interessante que eu quero pontuar com você, que a Bíblia vai nos dar uma direção. Abra comigo a sua Bíblia em Salmos 18, verso 11, diz o seguinte: e fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Olha que interessante esse versículo, essa passagem, esse louvor, vamos colocar assim. Por quê? Porque nós temos muito medo da escuridão. Nós ficamos impotentes diante da escuridão. Se você fizer um teste, a escuridão, se a tua vista não conseguir enxergar absolutamente nada, você por um tempo não vai conseguir se movimentar. Só que há um detalhe aí: quando te falta a vista ou as vistas, os olhos, quando você não consegue enxergar, os teus outros sentidos se tornam mais aguçados. Você começa a ter algumas percepções que a vista, por estar aberta, está enxergando, te inibiam. A Bíblia então vai falar sobre esse caminho, esse tempo de escuridão, porque a sua misericórdia, olha o que esse versículo diz, vai falar exatamente sobre isso: a sua misericórdia se esconde nas trevas. Por quê? Porque não suportaríamos ver
a sua luz. Às vezes está muito escuro, porque Deus está muito próximo. Anda um pouquinho com a sua Bíblia, vai para Salmos 139, 12. Olha o que diz Salmos 139, 12. Entenda isso, a sua misericórdia nos alcançou nas trevas. Quando nós não conseguimos enxergar, olha a situação que nós estamos hoje. Não conseguimos prever o futuro. É por isso que muita gente entra por um caminho errado de correr atrás de profetada. Né, Cassiane? Eu preciso pagar um profeta para poder me falar o futuro. Ei, deixa eu te falar, o teu futuro já está escrito na Bíblia. A Bíblia está na vanguarda de tudo. O que você quer saber sobre amanhã, Deus já te avisa hoje. O segredo é você estar com intimidade com Ele, aí você vai receber informações privilegiadas do céu. O seu contato com Deus vai te trazer o equilíbrio aqui, porque também você não consegue suportar toda a verdade. Então Deus vai te dando em doses, paulatinamente, cada dia. A Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Ele vai te dando hoje o que você pode suportar hoje. Aí queremos antecipar o futuro, queremos saber o futuro hoje. Olha só, entenda isso, o futuro não pertence nem a mim nem a você. O amanhã, o dia da manhã pertence a Deus. Precisamos entender isso, mesmo que você comece a construir o futuro hoje com as suas decisões, mas a Bíblia fala que o homem faz planos, mas o que prevalece é o propósito de Deus. O propósito é o fim de todas as coisas. Como nós não conseguimos enxergar, nós ficamos impotentes, não sabemos para que direção ir. Aí é exatamente que nos tornamos mais necessitados de Deus. A nossa intimidade então começa a estar mais próxima de Deus. Começamos a buscar mais a Deus. Começamos mais a ler o que Deus tem nessa carta de amor para mim e para você. Começamos a entender algumas coisas. Começamos a ver Deus agindo na escuridão, e é exatamente o que diz o versículo 12 de Salmos 139, porque a misericórdia dele se esconde nas trevas. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O problema é que nós não suportaríamos a intensidade da luz de Deus. Então é exatamente nessa escuridão que a misericórdia dele alcança o Jairo e alcança você. Por mais que tentemos fugir, e às vezes achamos que isso é um ato de covardia, eu quero te mostrar uma história na Bíblia de um rei, que na verdade é até hoje reverenciado em Israel, que na bandeira de Israel tem a estrela com o nome dele. Jesus fala sobre ele. Alguém que foi para Israel um herói. E a Bíblia vai falar desse rei que fugiu porque estava em um tempo de escuridão. Mas a misericórdia encontrou esse rei nas trevas. Assim como eu e você, eu não sei o nível do seu sofrimento, eu não sei o nível que você está passando agora, das suas tribulações, das suas aflições, talvez uma perda de um emprego, talvez a empresa que está a ponto de fechar, de falir. Deixa eu te falar, eu já passei por isso. Talvez um oficial de justiça indo ao seu encontro, talvez uma causa injusta que está roubando o seu sono, talvez o dia de amanhã que você não sabe por causa de tantas notícias ruins, e mesmo você tendo a bênção, a prosperidade, mesmo tendo a palavra de Deus como a sua rocha, tem dias que você pensa em fugir, em desanimar, em parar.
em buscar refúgio em qualquer outro lugar e falou: Deus, por favor, me socorra, porque eu não aguento mais. Isso faz parte da nossa humanidade. Essa é a escuridão que a Bíblia narra. Quando eu não consigo enxergar absolutamente mais nada. Quando eu fico apalpando as coisas com medo de cair, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. E eu fico observando então que as minhas reservas no banco, os meus relacionamentos, os meus networks, tudo que eu tenho, na verdade, se torna pequeno demais, porque eles se tornam inúteis dentro dessas trevas. Um rei, então, vai nos mostrar o que fazer quando é traído, quando a angústia é a companhia, quando a escuridão, na verdade, fica sendo o seu dia, quando o céu está cinza, quando não tem para onde ir, quando não tem ninguém para buscar, quando não tem mais saída. Eu gostaria de narrar com você e tirar alguns princípios de uma história que está lá em Salmos 55. Vai falar sobre a fuga de um rei que foge do seu próprio palácio por causa de uma traição, um sofrimento para ele. Absalão tenta tomar o reino e trai seu pai Davi. Pensa no sofrimento de um pai por causa da traição de um filho. E ele então foge. E ele começa a narrar. A história é triste, é tremenda. E ele diz: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Eu sei o que é isso, não por traição de filho. Eu sei que angústia é essa de entrar dentro do closet do meu quarto e chorar durante a madrugada, chamar a Cassiane e chorar, e parece que Deus não está ouvindo. Desejar dormir até que o problema vá embora. Buscar consolo em algumas pessoas. E de repente conversar, e você sai da mesma forma, ou pior, de quando você chegou. E eu perguntava: Senhor, será que há uma saída? Olha o meu contexto. Fomos criados, eu fui criado, Cassiane, fomos criados num contexto evangélico. Aquele famoso berço evangélico. Parece até que a gente não nasceu na maternidade, parece até que a gente nasceu na igreja. A Cassiane, então, parece que já nasceu cantando, em vez de chorar, já nasceu com muito louvor. Olha o contexto que nós estamos inseridos, de muito novo, louvando a Deus, cantando, abençoando vidas, como Davi, escolhido, abençoado, como Davi, que liberta o povo dos filisteus, enfrenta Golias, como Davi, que é alguém, que é o Rivotril de Saul, porque quando ele tocava, Saul encontrava paz. Davi, como capitão Nascimento, da tropa de elite, se você não sabe do que eu estou falando, do filme, que entrava na favela e era o terror dos bandidos, do tráfico. Davi, então, músico, um homem segundo o coração de Deus, um excelente líder nas batalhas, um homem temente a Deus, viu a oportunidade de matar Saul. Foi, na verdade, aconselhado a fazer isso por um dos seus soldados, dizendo: agora é o momento, faça isso, ele te perseguiu, Deus está te dando a oportunidade. Olha a intimidade de Davi com Deus. Eu não posso tocar no ungido de Deus, porque só tem esse discernimento quem é íntimo de Deus. Por quê? Porque Davi se movimentava com Deus.
Davi então passa a ser um momento de angústia. Davi então, com o coração dolorido, e ele diz, olha o versículo 4, Cassiane: o meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. No contexto dele, vergonha, desonra, dor, traição, angústia, coração despedaçado, arrebentado. E ele diz, no verso 6, assim eu disse, ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Agora é interessante, Cassiane, que Davi não fala, quem me dera ter asas como de pombo. Davi já faz uma alusão ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quando Jesus saiu do Rio Jordão após o batismo, o Espírito Santo veio como pomba. Davi queria voar nas asas do Espírito, já sabia, não teve o privilégio que eu e você temos hoje de desfrutar da presença de Deus. Através de Jesus, nós temos o acesso agora a Deus, porque o véu do templo foi rasgado. Através de Jesus, nós temos hoje a pessoa do Espírito Santo. Davi desejava fugir, e ele faz alusão a voar, está por cima da dificuldade. Deus não nos deu asas de pássaros, mas sim asas do Espírito Santo. O que Davi estava querendo dizer era exatamente isso. Senhor, eu quero fugir. Nos conduz em paz. Hoje, você tem o privilégio de clamar a Deus, para que Ele te eleve a encontrar repouso junto a Ele. O Espírito Santo. Davi então clama a Deus e Ele nos dá uma saída. Há uma saída para essa escuridão, esse labirinto que você está, essa confusão mental, esse sequestro emocional, talvez esse beco sem saída nas vielas da vida. A sensação é de uma areia movediça que não consegue sair. Há uma saída. Davi então vai nos mostrar essa saída. Verso 16, ele vai dizer exatamente como fazer. Na escuridão, como nós estamos diante de uma situação caótica mundial, diante de uma pandemia, a Bíblia nos dá a direção, porque mesmo sendo uma angústia, por uma traição, por uma desonra, a angústia também vem pela impotência, pelo medo. Queremos fugir, queremos sair da situação atual, queremos abandonar o barco, dizendo, Senhor, para onde eu vou? Hoje você tem o Espírito Santo para te fazer chegar junto a Ele. Davi então diz, eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Aqui Davi está tomando uma decisão na escuridão. A partir de hoje, não queira fugir dessa situação. Faça como Davi, diga, eu porém invocarei. Coloque data. Não fuja desses problemas, dessas circunstâncias. Não fuja. Na escuridão você vai cair, vai tropeçar. Entenda que a misericórdia de Deus vai te alcançar nessa escuridão. E as asas do Espírito Santo vai, na verdade, te levar para próximo dele, onde é a sua saída.
A Bíblia diz que Ele é socorro presente na hora da nossa angústia. Eu não tenho que fugir para os vícios. Eu não tenho que fugir, voltar para a situação antiga, como Pedro fez e quis levar todo mundo com ele. Vamos voltar a pescar. Talvez você esteja parado sem conseguir se movimentar, mas aguce mais os seus sentidos e comece a perceber que tem o Espírito Santo do seu lado. O calor que você está sentindo não é pela ausência do ar-condicionado, por um aparelho de ar-condicionado. É porque Salmos 23 diz: equilibra a minha alma, refrigera o ambiente, guia-me mansamente pelas águas, oh Espírito Santo, tranquilas. É Ele que faz isso por mim, é Ele que faz isso por você, é o Espírito Santo dele que vem como pomba, na sensibilidade de uma pomba, como pomba, e pousa e te faz voar por cima das circunstâncias, dizendo: Deus, eu não podia, eu estava numa escuridão, não tinha para onde ir. Aí o Senhor fala: você não pode, mas eu posso. Você não sabe, mas eu sei. Você não tem saída, mas há uma saída. Ele diz: eu sou a porta. Existe uma divisão dessa escuridão para a salvação, e é isso que Davi está dizendo. O que o coach não pode fazer por você, o que o psicólogo não pode fazer por você, o que o médico não pode fazer por você, o que o advogado não pode fazer por você, o que um exército de um reino não pode fazer por você, porque Davi fugiu, desejou fugir, sumir, até que ele tem esse encontro. Eu, porém, decisão na escuridão, é isso que você vai fazer hoje. Não importa o nível da sua angústia, não importa a circunstância. Davi então vai falar, Cassiane: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Sabe o que é isso? Já dizendo da certeza do Deus que ele conhecia. Verso 17, ele vai falar exatamente sobre o que ele fez, o que ele iria fazer na decisão na escuridão. E ele diz: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Sabe o que é isso? Isso não é simplesmente uma fuga. Davi não estava usando isso para uma fuga. Davi, na verdade, estava afinando o relacionamento. A saída para os seus problemas não está no vício, não está no dinheiro, não está na viagem, não está em qualquer outra coisa. A saída para o seu problema, para a sua angústia, para as circunstâncias, naquilo que você está hoje, na escuridão, é a sua intimidade com aquele que pode te dar a salvação. Olha o resultado. Está aqui no verso 18: livrou em paz o meu corpo. É isso, Cassiane? Verso 18, olha o que diz: e livrou em paz o meu corpo. Não é isso. Por quê? Porque Davi estava fugindo, tentando fugir dele mesmo. É isso que nós fazemos com as nossas fugas. Aqui, quando você sente vontade de fugir, não é porque você é um fraco, não é porque você é um debilitado, um ignorante de conhecimento. Não se coloque nesse nível. Você está tentando fugir de você mesmo. É a sua alma tentando achar uma saída. Em um mundo em escuridão, em um momento de escuridão, a sua alma tem uma luz. A sua alma será salva. Davi então diz, olha o resultado: por causa disso, do meu relacionamento com Deus, da minha intimidade através do relacionamento, livrou em paz a minha alma da peleja.
Talvez você esteja cansado, porque a sua alma está tentando fugir, está tentando deixar tudo, é uma briga constante com a sua alma, e a alma cansa. Então ele fala: livrou em paz a minha alma. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você: Jesus é a saída. Por que Ele é a saída? Porque se você olhar bem, ninguém está saindo de nada sem entrar em outro lugar. Por exemplo, eu saio da minha casa em um ambiente e entro em outro ambiente que nós chamamos de livre. Eu saio de um ambiente livre e entro dentro de um ambiente confinado, mas sempre quando você sai de um lugar, você está entrando em outro. Então nunca é uma saída, porque não existe saída para a sua alma a não ser Jesus. Jesus então vai dar a saída. Sabe qual é a saída? A saída está exatamente na fonte, na vida, e Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A sua saída se chama Jesus. Crie um relacionamento com Ele, de andar com Ele, de caminhar com Ele. Não importa a situação, não importa o nível de pressão que você está sofrendo, seu caráter está sendo forjado nele. Converse com Ele dentro do seu carro, converse com Ele no closet do seu quarto, converse com Ele em um monte, converse com Ele no seu quarto, converse com Ele sentado à mesa, converse com Ele no escritório, converse com Ele no trânsito, converse com Ele, porque para onde você for, você não vai encontrar saída, porque a saída é Jesus. Quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque sem a Tua palavra nós não chegamos a lugar nenhum. A Tua palavra é luz na escuridão. A Tua palavra me traz a direção certa. A Tua palavra me alimenta. A Tua palavra me sustenta. Obrigado, Espírito Santo, porque o meu relacionamento contigo vai me dar a saída, não dos problemas que eu tenho, mas sim em navegar em um mar com uma ventania, com tempestade, mas ter a Tua presença dentro de mim. Que cada um agora, Senhor, que está orando, pedindo a libertação, a cura, seja para quem for, nós estamos em um tempo de pandemia, onde não sabemos o que vai acontecer, não conseguimos enxergar o futuro, mas nós temos a confiança da Tua palavra. O mesmo Deus que agiu ontem é o mesmo Deus que voltará a agir, porque assim Davi falou: clamarei, buscarei, orarei. É uma questão de intimidade, de relacionamento. Então, Espírito Santo, traga cura para a alma, para o corpo, traga paz e a direção para esse tempo de escuridão, porque há uma saída, e essa saída é Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarda, Deus te fortaleça. Glória a Deus. Eu sinto nessa base aqui, tem alguns irmãos comigo aqui, o cameraman, mais 2 pessoas, o técnico de som, a Cassiane. A Bíblia fala 2 ou 3 reunidos, então deixa eu te dizer, nós estamos mais de 2 ou 3 aqui, um número pequeno, bem reduzido, mas já é o suficiente para atrairmos a presença do Altíssimo. Deus está dando uma saída para essa tua situação, Deus está trazendo a cura para o seu coração, Deus está trazendo a paz para a sua alma, Deus está curando pessoas, Deus está visitando pessoas na UTI nesse momento. Hoje, nessa quarta-feira, finalzinho já de dia, Deus te faz ouvir essa palavra, faz você saber que você tem um Deus que te ouve,
um Deus que te guarda, um Deus que te sustenta, um Deus que te guia, e a sua misericórdia te alcança no meio dessa escuridão. Não vai morrer. Deus vai trazer vida. Deus vai trazer saúde. Deus vai trazer paz. Vai voltar a dormir. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Quem vai cantar agora? Cassiane, Sofia. Então vem louvar a Deus. Glória a Deus. Você crê que Deus está na frente? Que quando Deus fica em silêncio, é porque Deus está trabalhando? Eu quero que você nesse momento entenda que Deus não está em silêncio. Deus está falando com você através da sua palavra. Quando Deus fica em silêncio para mim e para você, na verdade nós decidimos então, nesse momento, deixar um pouquinho a Bíblia de lado. Aí Deus usa um louvor e diz assim, ó, mesmo Ele dizendo, quando Ele fica em silêncio, Ele está trabalhando, e usa uma mensagem através de um hino para dizer para você, Ele cuida de você. Aleluia! Porque se você entender, Deus está falando o tempo todo através da natureza, através da sua palavra, através de um louvor, através de um abraço, através de uma mensagem. Deus está falando com você nessa quarta-feira. Aliás, eu quero te lembrar que nós estamos em uma campanha de oração de 3 em 3 horas, louvando a Deus, glorificando a Deus, agradecendo a Deus pelo que Ele está fazendo, e isso tem fortalecido, toda a igreja está mobilizada, na verdade pessoas de outros países, de outros estados, nós estamos nessa empreitada, nessa campanha de oração, vidas estão sendo curadas, restauradas, abençoadas, vários são testemunhos que vêm para mim, para Cassiane, aqui para a igreja, testemunhos fortes de pessoas que estavam na UTI, e essas pessoas começam a ouvir a oração, outras pessoas começam a orar, e no dia seguinte a pessoa tem alta. O que é isso, irmão? Isso é milagre. O nosso Deus é o mesmo Deus, Ele ouviu a sua oração, colocou você aí sentado, para poder participar desse culto, para dizer que Ele é o seu Deus. Amém? Vamos louvar a Deus. Cassiane, Sofia. Amém, bem lembrado. Deixa eu, nesse momento, orar pelas suas ofertas, pelos seus dízimos. Quero ler uma mensagem com você, que está na Bíblia, para que você entenda que tudo que você faz precisa ter um respaldo de Deus, um respaldo bíblico. Coloque, por favor, o púlpito aqui para poder apoiar, Fernando. Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Quero falar sobre a sociedade que Deus tem com você, e essa sociedade, se você tiver essa sociedade com Deus, jamais você vai sair perdendo. Eu me lembro que quando eu estava para poder construir a minha empresa no Rio de Janeiro, alguém chegou para mim e falou assim, olha, Deus está te chamando para uma sociedade, e nessa sociedade Ele é o sócio majoritário. Eu falei, como é que é isso? E eu não entendia na época. E, na verdade, Deus usou alguém muito forte para poder falar isso, com respaldo bíblico. E eu me lembro que quando eu comecei a obra da nossa empresa, nós não tínhamos condições para poder chegar até o fim, ou melhor, no meio da obra nós quase paramos, e eu falei, Deus, eu planejei tudo, mas aconteceu esse imprevisto, aí Deus me lembrou, lembra que nós temos um acordo e você me chamou para ser seu sócio majoritário? Só para você poder entender, porque foi um processo muito detalhista, com muitos detalhes para mim e para Cassiane. Uma obra imensa que Deus mostrou mais uma vez a provisão dEle, porque eu chamei Ele para ser o meu sócio majoritário. Entenda a importância disso. Não significa que eu vou ficar livre ou que você vai ficar livre das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades. Aliás, está no pacote. Você pede fé a Deus, Ele vai te colocar numa situação para poder exercitar a fé. Você pede para Deus prosperidade, Ele vai exatamente provar se o teu Deus é Ele ou se é Mamon. E Ele vai te dar oportunidade para que você seja fiel, porque Deus não pode prosperar. Irmão, grave isso na sua cabeça. Você está em um culto onde a palavra está sendo direcionada para a sua vida.
Deus não pode prosperar quem é infiel com Ele. Deus não pode prosperar pessoas que hoje têm o emocional afetado e de repente com o que tem, com o que Deus deu, vai segurar, reter a bênção de Deus. Deus então permite, prova o nosso coração na bicicleta, para poder te dar um carro. Deus te prova no mínimo, para te dar um máximo. Precisa entender que Deus te dá a oportunidade do crescimento. E olha o que diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 3, verso 6. 3, verso 6. Isso daqui é a Bíblia dizendo sobre a sociedade com Deus. Eu plantei, apóstolo Paulo dizendo, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Somos sócios de Deus para a colheita, ou seja, Deus dá tudo. Nós ficamos só com a ação de confiar, de fazer. Nós somos cooperadores. O que nós fazemos? Qual é a sua parte? Paulo está dizendo, nós plantamos e regamos, plantamos e mantemos. Isso, na verdade, é a ação da confiança. Aí entra Deus, que é o sócio majoritário. Deus então dá a semente. Olha o que Deus dá, porque Ele dá a semente para quem semeia. Deus então já te deu a semente, por isso que o primeiro mandamento do Gênesis foi: frutificai, porque você já tem a semente para dar. Então Deus dá a semente. Olha na sociedade o que Deus entra: dá a semente, dá o solo, envia o sol, envia a chuva, faz a semente crescer, faz a semente frutificar. Aí você desfruta do fruto. É Deus? Não. Olha como é que Deus é um sócio maravilhoso. O que você tem que entrar? Com aquilo que foi perdido no Éden, com a confiança, com a fé. Você tem fé de semear hoje, sendo sócio com Deus nessa empresa? Pastor, mas eu estou numa dificuldade. Bem-vindo, é Deus te forjando. Pastor, mas eu sofri perdas. Bem-vindo, porque Deus tira o velho para poder colocar o novo. Deus não pode colocar vinho novo em odre velho. Está disposto a criar uma sociedade com Deus, onde Ele é o sócio majoritário? O que você tem que fazer? A semente você já tem. Tem que ter a coragem para poder plantar. Eu quero orar pela sua semente. Eu quero dizer que Deus vai te prosperar, você que é empresário, para poder abençoar. Eu tenho falado isso aqui porque eu tenho recebido testemunhos sobre isso. Empresários que em plena pandemia estão prosperando e estão abençoando vidas. Então eu quero orar por você, para essa sociedade. E nessa sociedade você nunca sai perdendo, você sempre sai ganhando. Quero orar para que você expanda cada vez mais. Vai fazer mais, vai produzir mais, vai contratar mais. E os que estão desempregados serão empregados por você. Você vai ser uma bênção. E a Bíblia manda você ser tu uma bênção. Você vai abençoar pessoas. Eu quero abençoar essa sua semente. Pai, com toda sorte de bênção, eu declaro não só a frutificação, mas a multiplicação para essa semente. Teu filho vai prosperar muito mais, 100 vezes mais, vai abençoar vidas. Senhor, eu creio que eu vou receber mais testemunhos ainda, de pessoas que estão prosperando, porque te chamaram para ser sócio majoritário. Eu abençoo essa empresa, eu abençoo essa vida, eu abençoo essa semente, e declaro não só a frutificação, declaro a multiplicação, em nome de Jesus. Você vai ter a oportunidade agora de semear, vai ter a oportunidade agora de entregar o seu dízimo pela tua fidelidade. O pastor Jairo não está aí, mas a tua fidelidade com Deus vai fazer com que você coloque nesse altar a tua semente e devolver o seu dízimo. Deus te abençoe, Deus te prospere. Enquanto você vai usando o Pix, que é o CNPJ da igreja, enquanto você vai usando o QR Code para poder fazer a sua transferência, a Cassiane vai estar louvando a Deus juntamente com a Sofia.
oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem expostar ou ficar no sofrimento. Oh, meu Deus, eu creio nisso. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer quando Ele estende suas mãos. Quando Ele estende suas mãos, É o quê? é hora de vencer. Então louve, então louve. Simplesmente louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o Eu céu. creio, Jesus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Aleluia! Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Eu sei que Ele faz. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar. Basta somente esperar O quê? no que Deus irá fazer. Aleluia, quando Ele estende suas mãos. Quando Ele estende as suas mãos, O quê? é hora de vencer. De vencer. Então louve, vai. Simplesmente louve. Tá chorando, louve, Tá louve. chorando, louve. Precisando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Aleluia! Com muito louvor. Oh, glória a Deus! Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor, 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 aleluia, Com muito louvor. Com muito louvor. aleluia. Com muito louvor. Adora o Senhor, Com muito louvor. exalte ao Senhor, Com muito louvor. cante ao Senhor, com muito louvor, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que culto maravilhoso, que presença forte de Deus. Isso é louvar a Deus em meio à escuridão, em meio às dificuldades, sacrifício de louvor, louvar a Deus como Davi fez. Se estava na escuridão, manteve o relacionamento com aquele que está na luz. Mantenha o seu relacionamento com aquele que é luz,
para que você possa transitar e também ser luz para esse mundo que está em trevas. Eu quero orar por você hoje, que está buscando uma saída, que já não aguenta mais a situação atual, você que está com a síndrome de medo, de pânico, você que não está conseguindo dormir e fala: Deus, onde está a minha salvação? O Senhor Jesus é a sua salvação. Ele é a sua entrada e a sua saída. Entenda isso. Se você hoje quer ter essa confirmação no seu coração, quer ter paz na sua alma, eu quero te convidar a aceitar esse Jesus como seu Senhor. Aceitar é concordar com tudo aquilo que Ele tem para você. Ele tem coisas boas, Ele tem um final feliz para você, Ele tem paz, Ele tem alegria para a sua alma. Se você quer voltar, deseja voltar a sentar à mesa, se você deseja ter Jesus como seu Senhor, coloque a mão no seu peito e diga assim: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Diga: Espírito Santo, entra na minha vida, entra na minha casa e não saia mais de lá. Eu quero agora orar por você. Abra sua mão. Senhor, eu quero abençoar esse homem, essa mulher, pessoas que tomaram a decisão de te aceitar, Senhor, para esse tempo novo, para esse tempo, para essa saída, que o Senhor possa dar, Senhor, a solução, que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa trazer a paz para essa alma. Nós declaramos, Senhor, a vida, a paz, a alegria e a salvação em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a um novo tempo com Deus. Coloque aí, hashtag eu aceito, e o nosso grupo de consolidação vai estar entrando em contato com você. O nosso grupo também de intercessão vai estar orando com você. Você não vai ficar só. Aliás, nós estamos nessa campanha de oração, como eu falei ainda há pouco, orando, intercedendo pelas famílias. Tem sido uma bênção, você não pode perder. E logo mais, meia-noite, nós temos o nosso clamor da madrugada, ok? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça. E entenda que a tua saída tem um nome: é Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento, por esse culto, por cada um, por cada família. Nós declaramos a bênção, a paz, a luz. Nós declaramos, Senhor, a salvação em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a amizade profunda do meu amigo Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa, os teus sonhos e os teus projetos. Deus te abençoe.